Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Hoje, 10 de janeiro de 2021. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Permanecemos online, conectados através de lembranças e saudosos abraços e sorrisos, certos de que nosso Deus cuida de nós. Amém. Vou fazer a leitura do Castelo Forte do dia de hoje, dia 10 de janeiro. Farei a leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Certa vez, visitei uma família no norte do Mato Grosso. Ao final da tarde, os anfitriões nos levaram para ver o interior da mata. As copas das árvores bloqueavam a luz do sol. Havia uma densa escuridão. Depois que os olhos se acostumaram com a falta de luz, nós conseguimos perceber a beleza dos raios de sol que driblavam folhas e galhos para chegar até o interior da mata. É sublime ver que um pouco de luz dissipa a escuridão. Conforme Gênesis, o primeiro elemento criado por Deus foi a luz, que ele logo separou da escuridão. Essa separação não aconteceu pelo fato de a escuridão ser má, mas pelo fato de Deus ter desejado criar o ciclo do dia e da noite. Somente após a desobediência de Adão e Eva, a escuridão passou a simbolizar a falta de Deus. Neste sentido, toda a consequência do pecado é facilmente associada com as trevas. É comum dizermos que nos sentimos nas trevas quando enfrentamos o flagelo das tentações, por exemplo. Ainda bem que basta um raio de luz para dissipar as trevas. Jesus enfrentou a escuridão absoluta na cruz para fazer a luz de Deus brilhar em nossas vidas. Em Jesus, nossos olhos viram a salvação de Deus, a luz que ilumina os povos. Essa luz é capaz de atravessar qualquer escuridão para brilhar sobre nós. No princípio de tudo, Deus criou a luz do sol e das estrelas. No Calvário, Deus revelou a luz de sua glória, graça e divindade em Jesus. Oremos, irmãos. Despede-nos em paz, ó Deus, pois nossos olhos viram a tua salvação, a luz que preparaste para iluminar os povos e para a glória de teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Encerraremos a nossa escola dominical com o cântico Brilha Jesus. Um bom domingo a todos. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Na carta aos Coríntios era, digamos, uma coisa nova, uma noção nova, que Paulo está introduzindo, então, nessa que é uma das cartas mais antigas, né, do ministério de Paulo e da história da igreja. No versículo 4, então, ele faz uma ação de graças. Ele diz assim, né? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos, então, analisar um pouquinho os termos que Paulo utiliza nessa sua ação de graças. Ele menciona aqui, bom, primeiro ele fala bastante o termo Senhor Jesus Cristo que nós acabamos de apresentar, não é? Então, mostra com muita clareza como ele via Jesus Cristo. E ele fala de um dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é um evento que aparece lá no Antigo Testamento, principalmente entre os profetas. Lá eles falam do dia do Senhor.
um determinado momento na história em que Deus iria intervir diretamente na história e uma nova ordem iria começar. Essa era a grande esperança dos profetas. O profeta Joel mesmo fala: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate em meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. E assim como o profeta Joel, outros profetas também se manifestam em relação à interferência direta de Deus na história, que aqui, em Paulo, ela acontece por meio de Jesus Cristo. Por isso ele fala de um dia da manifestação do Senhor Jesus. A próxima parte que nós vamos trabalhar no texto da primeira carta aos Coríntios, é a partir do versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, e ela é extensa, ela vai até o capítulo 6. Mas ele fala, então, de um problema que acontecia na igreja de Corinto, um problema de divisões dentro da igreja, e que estava incomodando muito a ele. Ele ficou sabendo disso através de uma irmã que era uma liderança na igreja de Corinto, provavelmente porque ela tinha, primeiro, essa preocupação com a situação da igreja, e segundo, ela tinha acesso ao apóstolo Paulo. E ela mandou, então, pessoas de sua confiança procurarem Paulo lá em Éfeso para relatar a ele de viva voz o que estava acontecendo. Chegaram, inclusive, a escrever uma carta também, descrevendo a situação da igreja de Corinto, que para ele não estava nada boa. Então, vamos ver o que ele escreve aqui para a igreja de Corinto. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Então nós percebemos aí a grande preocupação de Paulo, a existência de conflitos dentro da igreja de Corinto. Algo que, para ele, era inadmissível, era uma coisa que não se podia conviver na igreja com esse tipo de situação. Alguma coisa precisava ser feita. Então, ele recomenda o quê? Primeiro, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Não é? Então, ele faz um convite ao consenso, né, que as pessoas, as diferenças de opinião entre as pessoas não sirvam de divisão dentro da igreja. Como nós dissemos, a Cloé era uma liderança feminina preocupada com a comunidade, que mandou, então, pessoas para conversar com Paulo. Voltando ao texto, nós vemos aqui, ele é mais específico. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? O apóstolo Paulo é bastante incisivo, ele põe o dedo na ferida.
Então ele, digamos assim, dá nome aos bois. Ele menciona aqui como se fossem 4 partidos, 4 facções dentro da igreja de Corinto. É muito importante nós entendermos que o esforço de Paulo aqui é mostrar que a igreja ela não era igual aqueles movimentos filosóficos que existiam na Grécia Antiga. Então você tinha lá os sofistas, os epicureus, né, os chamados filósofos cínicos, aqueles que seguiam Platão, que seguiam Aristóteles, e etc, etc, etc. As diversas escolas filosóficas de Atenas. Então, o que Paulo estava trazendo por meio do Evangelho, a assembleia que se reunia, chamada de eclesia, igreja, era diferente daqueles grupos filosóficos que se organizaram na cultura greco-romana e que viviam em debates, em discussões, para provar que a sua escola, que a sua concepção de mundo era mais lógica, era melhor, era, enfim, superior à dos outros. Porque, de repente, ele começa a ver que na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Os membros da igreja estavam se dividindo conforme as suas preferências, em favor desse ou daquele líder com quem eles tinham convivido, ou lá em Corinto, ou fora de lá mesmo, mas que tinham levado o seu pensamento, a sua teologia para dentro da igreja. E quem chegava, então, queria provar que a sua doutrina, que a sua posição era superior, era mais bíblica, era, enfim. Não é? Então, temos essas 4 posições aí. O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro, que é chamado aqui pelo seu nome judaico, né, o nome Cefas, e um partido chamado Partido de Cristo. Vamos tentar entender cada um dessas facções, desses partidos que formavam, né, que se organizavam na igreja de Corinto. O importante é a gente entender que a preocupação de Paulo era que Cristo não ficasse dividido. O termo que Paulo usa aqui nem é tão delicado assim, não é dividido, não, é esfacelado. Ele pergunta assim, acaso está Cristo arrebentado em pedaços aí? Né? Acaso está Cristo esfacelado? Porque Cristo chamava a todos para a unidade e não para a divisão. Então é uma grande preocupação de Paulo, né, essa questão da unidade dentro da igreja. Vamos tentar entender aqui o que Paulo queria expressar com esses rótulos que os próprios membros da igreja de Corinto adotavam. Né? Então, por exemplo, ele fala aqui de um determinado partido que seria o partido de Paulo. É natural até que existisse um partido de Paulo na igreja de Corinto. Afinal de contas, ele foi o fundador da igreja. Ele que foi o primeiro que chegou lá, pregou, ficou lá 2 anos, 3 anos, pregando e foi perseguido e tudo. Ele que organizou a igreja de Corinto. Então, aqueles mais antigos, aqueles veteranos da fundação da igreja, se consideravam, então, o grupo de Paulo. E, com certeza, eles se consideravam
os melhores, os originais, os fundadores. Não é? O pensamento de Paulo se caracterizava pela liberdade cristã e pelo fim do domínio da lei. Ou seja, enquanto muitos consideravam a igreja uma extensão da comunidade judaica, uma continuação do judaísmo, e por isso defendiam a permanência de certos costumes, certas leis, certas regras típicas do Antigo Testamento e do judaísmo, Paulo defendia que a igreja era uma coisa nova, que tinha, sim, sua memória lá do Primeiro Testamento, mas que não podia mais impor esses condicionamentos culturais. Então, ele defendia a liberdade dos cristãos e o fim do domínio da lei, que impedia de comer carne de determinados animais, que previa que no sábado não se podia realizar determinadas atividades, e, enfim, era toda uma disciplina muito rígida que o judaísmo tinha criado e que Paulo conhecia bem, porque ele era, digamos assim, um rabino, um mestre, mas que ele não achava que não fazia mais sentido. O partido de Apolo foi um pregador, um colaborador do apóstolo Paulo que passou por Corinto. E dizem que era um pregador eloquente, era alguém que falava assim, que encantava as plateias. Então, sendo ele um judeu com origem em Alexandria, nós sabemos disso por causa dos Atos dos Apóstolos, sendo ele de Alexandria, provavelmente não temos documentos, mas é bastante plausível se supor que ele conhecia os métodos alegóricos de Filo de Alexandria. Quem foi Filo de Alexandria? Foi um filósofo judeu que morava no Egito, morava em Alexandria. Lá existia uma grande comunidade judaica. Foi lá no Egito que foi redigido o Antigo Testamento grego, a tradução grega do Antigo Testamento. Graças a essa tradução que nós temos, por exemplo, os nomes dos livros da Bíblia que a gente usa em português vêm dessa tradução grega, feita lá em Alexandria. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, são palavras que esses judeus lá de Alexandria usaram para descrever o título de cada um dos livros do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento. Sendo que essas palavras não correspondem, não são tradução exatamente daquilo dos títulos que são utilizados em hebraico. Não é? O livro de Gênesis, por exemplo, em hebraico se chama Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. São as primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então, Apolo vinha dessa tradição da comunidade judaica de Alexandria. E Filo de Alexandria era um judeu que procurou dialogar, fazer uma ponte entre o judaísmo e a filosofia grega. Então era um judeu muito culto, conhecia os filósofos gregos, e ele, para expor as suas ideias, expor a sua doutrina, ele criou um chamado método alegórico, em que ele fazia interpretações da Bíblia simbólicas, digamos assim, alegóricas e não literais. E tinha digamos assim, seu discurso, sua retórica, né? Apolo provavelmente
Sendo de Alexandria, conhecia bem esses métodos alegóricos de Filo de Alexandria e provavelmente também utilizava na sua pregação, o que tornava bastante atraente. Então havia aqueles que gostavam de ouvir a pregação de Apolo e talvez simpatizassem mais com ele do que com o apóstolo Paulo, provavelmente. Um outro grupo que se formou na igreja de Corinto foi o grupo de Cefas, que na realidade seriam seguidores do apóstolo Pedro. E nós sabemos que Pedro era um apóstolo ligado a um segmento mais conservador da igreja. Era aqueles que defendiam a manutenção de costumes e tradições judaicas dentro da igreja. Então, eles, por exemplo, defendiam que todo homem cristão tinha que ser circuncidado, tinha que passar por uma cirurgia para ser admitido, então, como um integrante da comunidade cristã. Era uma das coisas, né? Fora os costumes alimentares e a observância de determinadas festas de Israel, essa coisa toda. Então foi um segmento com quem Paulo discutiu, debateu bastante dentro da igreja. Paulo discutia com os judeus de fora, porque eles não aceitavam a pessoa de Jesus Cristo. E discutia também com os judeus de dentro da igreja, que defendiam o fechamento da igreja em termos de costumes para torná-la uma extensão da comunidade judaica. E o partido de Pedro, então, representava esse partido judaizante legalista. Além dos três grupos, tinha o tal do grupo de Cristo, partido de Cristo. Eu imagino que esses partidários de Cristo não morriam de amores pelas discussões, nem de Paulo, nem de Apolo e nem de Pedro. Eles não viam na autoridade desses três fonte para elaborar uma doutrina verdadeira do Evangelho. Então, eles preferiam apelar para Cristo mesmo. Então, eles diziam assim, olha, eu não quero saber dessas teologias, dessas doutrinas aí que Paulo, Apolo e Pedro trouxeram. Minha comunicação é direto com ele, é direto com Cristo. Então, esses partidários de Cristo, muito provavelmente eram pessoas que se consideravam espiritualmente mais avançadas, né, mais superiores, né, e conversavam com Jesus sem precisar de intermediários, sem precisar de Paulo, sem precisar de Apolo, ninguém. Meu canal é direto com Cristo. Então, era um partido, digamos assim, de pessoas que se consideravam mais espirituais, mais próximas de Jesus do que os outros. Então, esses quatro grupos viviam se digladiando dentro da igreja de Corinto para a preocupação, né, e o desespero de Paulo, porque quando ele soube disso, ele pensou, não é nada disso, não foi isso que eu fui fazer em Corinto. Por isso ele, então, dá uma resposta assim, bem forte para o povo da igreja de Corinto. Ele, com relação a essa questão, né, dos partidos, e ele seria um dos líderes de uma facção, embora ele nem soubesse que esse negócio estava acontecendo, né, mas acabaram elegendo ele como líder de um desses grupos. Ele ficou muito aborrecido com isso, e ele até argumentou: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosseis batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas,
Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, vejamos, ele tinha uma preocupação muito grande, porque, principalmente aqueles que eram seus aliados, estavam se utilizando, né, de uma condição de terem sido batizados pelo apóstolo Paulo. Então eu tenho assim, como se eu tivesse um certificado assim, escrito lá e registrado, olha, dia tal, do ano tal, eu fui batizado pela mão do apóstolo Paulo. Olha só, que maravilha. E Paulo até argumenta, ele disse, olha, eu batizei dois, eu batizei Crispo e Gaio, dois judeus que foram os primeiros a se converterem na igreja de Corinto. Depois vieram outros, mas ele batizou, ele não batizou muita gente lá. E ele achou ótimo isso, porque ninguém podia dizer que eu fui batizado pelo apóstolo Paulo diretamente, tal. Meu batismo é superior ao dos outros, que não tinham as credenciais de Paulo. Seria isso, né? Mas o que a gente precisa observar é o seguinte, o batismo não pode ser utilizado como adesão a quem batiza. O fato de um determinado pastor, ou bispo, ou presbítero, ou seja quem for, me batizar, não quer dizer que eu agora sou um seguidor daquela pessoa. Porque o batismo é feito em nome de Jesus Cristo. Então, o batismo nos torna seguidores de Jesus Cristo. Mas por que então Paulo formulava, né, doutrinas, escrevia e tal? Porque ele via a necessidade de esclarecer para a igreja, em formação, o que significava realmente seguir Jesus Cristo. Então, o batismo ele independe de quem batiza. Não depende de quem que batizou você. Eu vejo muitos crentes ainda hoje falando, fui batizado pelo reverendo fulano de tal, ou pela pastora fulana. Que bom que você foi batizado. Mas isso não faz com que você tenha uma credencial além daquela de ter sido salvo por Jesus Cristo. E Paulo até finaliza esse trecho dizendo o seguinte, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. O sentido dessa expressão é o seguinte, que ele não estava querendo simplesmente formar seguidores. O próprio João Batista, quando saiu ao deserto, ele se cercou de discípulos. Ele não trabalhava sozinho, ele tinha a participação de discípulos que o seguiam. Então, o Paulo não queria formar um grupo de seguidores. Por isso ele disse, ele não foi lá para batizar. Uma outra coisa também é que batizar era um dos ministérios da igreja. Então, ele não... Além de batizar, havia um ministério também de pregar o Evangelho. Havia uma divisão de tarefas no ministério da igreja. Não é? Não havia só uma concentração de coisas da figura do apóstolo Paulo. Com essas considerações, então, estamos concluindo esta aula, essa primeira aula, então, da primeira carta aos Coríntios. Espero que vocês tenham apreciado e
qualquer dúvida, qualquer coisa, podem comentar no nosso canal no YouTube para podermos eventualmente esclarecer um ou outro ponto que precise ser abordado com alguma profundidade. Nos despedimos desejando a todos a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém.